Mulher líder de si mesma. Olá, muito boa noite. Então vamos começar, né, gente? Olá, Nova Estética, tudo bom? Muito bem-vinda, gente. Que prazer, que alegria a gente já começar o mês de março falando de assunto que a gente gosta, né? E assunto de mulher, a gente ama estar juntas e compartilhar o que nos faz crescer. Tá certo? Então sejam muito bem-vindas aqui na minha live de abertura da nossa Semana da Mulher, né? Hoje é o nosso esquenta, nós vamos conversar sobre a mulher líder de si mesma e na semana que vem esse assunto a gente vai continuar com ele, com as convidadas, que elas vão complementar todo o conteúdo, toda a conversa que nós vamos ter hoje. Compartilha aí com as amigas, tá? Compartilha a live para que a gente tenha mais mulheres aqui com a gente, tá certo? Mulher líder de si mesma. Nosso assunto de hoje ele é baseado, né? A minha inspiração para este tema está na mulher de Provérbios 31. É aquela mulher ideal, é aquela mulher completa em todas as áreas da sua vida. Se você tiver a oportunidade, leia sobre a mulher de Provérbios 31. Lá o livro descreve uma mulher completa, porque nós somos multitarefas, não é verdade? Nós trabalhamos em várias áreas da nossa vida. Empreendemos como esposa, como mãe, como profissional, enfim, como avó, em várias fases da nossa vida. E se você ler sobre a mulher de Provérbios 31, você vai ver como essa mulher é completa, né? Em todas essas habilidades. Então a minha inspiração no tema de hoje surgiu a partir da mulher de Provérbios de 31. E na aula passada, na mentoria passada, o tema nós trabalhamos a mulher filha de Deus. E hoje nós vamos trabalhar a mulher líder de si mesma, através de 3 versículos chaves, que está lá em Provérbios 31, 25, 28. Ela é forte, respeitada, não tem medo do futuro. Ela fala com sabedoria e delicadeza. Ela nunca tem preguiça, está sempre cuidando da sua família. Seus filhos a respeitam e falam bem dela, e o seu marido a elogia. Nós vamos trabalhar em cima desses três versículos da mulher de Provérbios 31. Para abordar o tema mulher líder de si mesmo. Olá, Giovana, bem-vinda, compartilha aí minha live, lindona. Então, dentro dos 12 pilares que nós vamos trabalhar durante o ano, nós temos a mulher líder, a mulher filha de Deus, que foi um tema que nós já abordamos. A mulher líder de si mesma, que é o tema de hoje. A mulher empreendedora, que é o nosso próximo tema. Então, você já pode colocar aí na agenda. A mulher depois administradora. A mulher filha de seus pais. A mulher amiga. A mulher esposa. A mulher mãe. Avó. Voluntária. Líder de equipe e mentora. São esses 12 pilares que eu vou trabalhar com vocês durante o ano, tá? Então, nós estamos no segundo módulo deste conteúdo. Qual que é a minha linha editorial, para quem não me conhece, certo? Eu trabalho com desenvolvimento pessoal há 5 anos, minha experiência e formação é em marketing e gestão de pessoas. Há 5 anos eu venho trabalhando no âmbito do mercado de desenvolvimento pessoal. A metodologia que eu uso é a base de ciência, a ciência de Deus, que é a Bíblia, as ciências humanas, comportamento do consumidor, neurociência, pesquisas de marketing, que é da minha área, depoimentos da participante e experiências minhas, empíricas minhas mesmo. Nosso próximo encontro, então, é no dia 8 de abril, onde nós vamos trabalhar a mulher empreendedora, tá certo?
E na aula passada nós falamos sobre a mulher filha de Deus. Recapitulando, para você que não acompanhou o primeiro conteúdo desta série, ela está com base em Provérbios 31:30, que a formosura ela engana, a beleza ela passa depressa, mas a mulher que teme, a mulher que respeita o Senhor, essa será digna de louvor. Então, para você que não assistiu, o primeiro conteúdo da série está disponibilizado lá no YouTube. Eu trago 7 benefícios dessa relação de temor, de respeito com Deus, para você viver plenamente a sua identidade como filha de Deus. Tá certo? Inclusive, eu faço esse conteúdo atrelado a uma dinâmica de autoconhecimento para você ressignificar aqueles benefícios que eu pontuo e que você não está usufruindo. Então, se você ainda não assistiu esse conteúdo, vai lá no meu YouTube, Silvia Mota, e consuma este conteúdo lá, tá certo? Inclusive, também passei uma tarefinha para você se atualizar na sua identidade, reformulando o seu posicionamento nas suas redes sociais, tá? Para quem ainda não fez isso. Tá certo? Então, hoje, o nosso tema é mulher líder de si mesma, com base nesses 3 versículos que eu falei. Eu quero agradecer de antemão quem já está aqui nesta live comigo, né? Muito obrigada pela presença. Eu espero que este conteúdo faça a diferença na sua vida, assim como fez na minha vida e está fazendo, tá certo? Que você saia daqui dessa live melhor do que você chegou. Então, a gente começa com a seguinte perguntinha: por que a autoliderança é importante no desenvolvimento pessoal da mulher empreendedora? Quem é empreendedora aqui? Uma pessoa que ela não consegue liderar ela própria, suas emoções, ela não será capaz de liderar os outros. Inteligência emocional é o que a gente mais se ouve falar hoje em dia. E quem entende o seu propósito consegue trabalhar as suas emoções para poder se liderar no seu dia a dia. Essa mulher de Provérbios 31, nesses versículos que a gente acabou de dizer, né? Se você for analisar ela num contexto geral, ela exercia uma autoliderança sobre ela mesma. Como que a gente percebe isso? A questão dela ser respeitada pelos seus filhos, de ser elogiada pelo seu marido. A mulher que teme ao Senhor vai ser digna de louvor. Então, são palavras, é um texto, é um contexto que mostra que ela liderava, que ela tinha uma expertise, uma habilidade em liderar bem, né? Em liderar ela mesma, porque a gente só consegue liderar os outros quando a gente consegue liderar nós mesmas. E ela conseguia. O texto de Provérbios 31 nos mostra isso, que ela tinha essa característica, essa habilidade de liderança com a sua família. Não só com a sua família, a forma como ela comprava, como ela vendia, dos mercadores, de longe, a forma como ela tricotava as roupas dela para poder vender, para poder ajudar os necessitados, enfim. E quando a gente fala de autoliderança, não tem como a gente falar de prioridades, tá certo? Priorizar não é só focar uma questão, porque se você ficar focando uma questão, você vai negligenciar outras áreas da sua vida. E você corre o risco de, ao invés de priorizar aquela área, aquilo se torna uma obsessão para você. E não um propósito a ser desenvolvido. E tudo que se torna uma obsessão, com o tempo cansa. Com o tempo a gente não consegue mais exercer. Se torna entediante. Agora, quando a gente exercita com equilíbrio, com propósito, não. Ele se torna prazeroso aquilo para nós. Então, prioridade é a condição do que vem primeiro. Tá certo? Tanto em questão de tempo, em questão de ordem, em questão de dignidade, enfim. Uma mulher que ela só se doa, ela só vive para se doar, ela não se ama como ela acha que ela se ama. Na verdade, ela quer ser apenas reconhecida pelo que ela faz. Isso acontecia comigo, né? Agora menos. Provavelmente acontece com você. A gente quer fazer para agradar.
E quando a gente faz para agradar, a tentativa de agradar, a gente acaba não priorizando o que é para ser feito, certo? O que é realmente a utilidade na qual a gente serve. Lá em Lucas 22, 27 diz o seguinte: quem é o mais importante? É o que está sentado à mesa ou o que está a servir? Né? Aí Jesus, o nosso grande líder no qual a gente se inspira, ele diz, claro que é o que está sentado à mesa, né? Mas entre vocês eu sou aquele que serve. Então um líder, ele serve, certo? Ele está ali para servir. O que é servir? Ser útil para as pessoas. Ele diz que o mais importante deve ser o menos importante. Ele se colocou nessa condição. Então nós fomos feitos para gerar resultados. O princípio da boa liderança começa na sua autoliderança. Quando você lidera você mesmo, você servir aos outros sobre o que você ama. Servir não tem a ver com agradar. Servir tem a ver com ser útil para as pessoas. Sua utilidade é importante. Ainda que no desenvolver da nossa vida a gente atue muito pela questão, sejamos muito impulsionadas pela necessidade, mas a maior motivação que uma pessoa pode ter é pela autorrealização que ela tem de ser útil para alguém, de prestar um serviço para alguém, tá certo? Esse é o valor do propósito, né? É a direção que a gente recebe de Deus naqueles momentos de conexão que nós temos com Ele, naqueles momentos de conexão que nós temos conosco mesmo, para ter direção sobre as nossas tomadas de decisão. Exercer o seu propósito, seja em grandes grupos ou em grupos pequenos, é você ser útil para alguém. E eu não estou falando de ser melhor que alguém, eu estou falando de ser melhor para você mesma. Saber usar o seu tempo com propósito, não para querer agradar, mas para ser útil para alguém, para produzir resultados para você e para as pessoas que estão à sua volta no seu cotidiano. É o que eu ensino sobre a questão do cliente ideal na aula de persona. Quem é o cliente ideal? Aquela pessoa que vem ao encontro das necessidades que a gente pode suprir, sobre aqueles problemas que a gente resolve. Quais são as suas maiores dificuldades de liderar você mesma? A gente percebe muito isso quando a gente não consegue controlar as nossas emoções. Aí, a propósito, você tem procurado se conhecer? Você entende a importância do autoconhecimento para você poder liderar bem a sua vida e a vida das pessoas que circundam, que estão perto de você? Você pode me dizer, Silvia, por que eu preciso me liderar? Por que eu preciso me conhecer? Eu digo para você que sim, cada vez mais você precisa se conhecer. Se você não se conhecer, você não tem como tratar questões emocionais em você, na sua liderança. E quando nós estamos nessa jornada, né, nessa jornada de autoconhecimento, que é uma jornada um tanto árdua, mas ao mesmo tempo ela é libertadora, a gente consegue ver vantagens também desse trabalho de autoconhecimento. Uma das vantagens é essa, que a gente foi gerados para produzir resultados, né? É uma alegria a gente poder ser útil para alguém, a gente poder servir alguém. Isso daí não pode ser um peso, isso aí tem que ser uma alegria para nós. O que o discípulo do nosso grande mestre disse, que semelhantemente toda árvore que é boa, ela dá frutos bons, mas toda árvore que é ruim, ela dá frutos maus, tá certo? Então você foi feita para gerar bons frutos bons. Você é reconhecida quando você gera resultado na sua vida e na vida das pessoas. Na verdade, é o que toda empresa espera quando se contrata um funcionário, é o que todo cônjuge espera quando ele se casa num casamento, é o que todo formando espera quando ele tira o diploma dele, é que todo empresário espera quando abre um negócio, é produzir resultado. Ninguém abre um negócio para falir, tá certo? Ninguém casa para separar. Então, só que para produzir resultados, a gente precisa conhecer o propósito, a gente precisa entender o propósito, né? Então, aqui entra a segunda vantagem da direção, do autoconhecimento. É justamente por isso, a vantagem de você se autoconhecer é que você busca conhecer por que você está aqui, por que você faz o que você faz, para você ter autorrealização
nas demandas e nas questões que você entrega. Aí você pode me perguntar, Silvia, todo mundo tem propósito? Sim, todo mundo tem propósito, né? Ninguém nasceu por um acaso. Nós temos propósito, só que nós precisamos buscar entender qual que é esse propósito, né? O que nos realiza como pessoa, o que nos dá alegria em compartilhar, certo? Em exercer as habilidades que nós temos. Nós precisamos buscar isso constantemente, se atualizar nesse propósito para poder oferecer o que a gente tem de melhor para as pessoas. Super importante isso, porque ele é o que traz sentido de vida. Porém, assim, muita gente vive assim a vida sem entender por que faz o que faz, né? Fica correndo atrás do vento. Muda muito aqui, muda muito ali, mas também tem algumas pessoas, talvez uma menor parte, que já se encontrou no seu propósito e se realiza no seu propósito, vive em função de gerar resultados para elas mesmas e para as pessoas que elas lideram. E quando que nós empreendemos o nosso propósito? Quando a gente influencia pessoas, tá certo? Quando nós influenciamos pessoas, quando nós ajudamos, é o que o coach, né? O coach faz, né? E eu me encontrei no coach por conta disso, me reencontrei no meu propósito através do coach. Ele ajuda as pessoas a saírem do ponto A para o ponto B, para que elas se tornem, se realizem mais profissionalmente. O coach, ele faz isso, ele faz essa junção de trazer a pessoa para a posição que ela se realiza, alinhado à qualidade de vida que ela busca também, né? Servir, exercer um propósito, ele não pode ser um peso, ele tem que ser algo prazeroso pra gente. Porque afinal de contas, se a gente nasceu, se a gente foi feito para produzir resultado, nós vamos trabalhar por muito tempo, né? E o trabalho não pode ser algo árduo, mas ele precisa ser algo prazeroso. Para isso a gente precisa estar se atualizando no nosso propósito. Entendendo o conceito de empreender, o que é empreender? É um sentido de ação. É executar uma travessia difícil, é gerar valor na vida das pessoas, né? É o que o marketing ensina sobre a diferença de valor e de preço. Então o preço está muito ligado ao que você paga e o valor está muito ligado ao que você leva, certo? Os benefícios que você leva na entrega do seu produto que você vende, na entrega do serviço que você realiza. Só que para você realizar a tarefa difícil, você precisa se relacionar com as pessoas, certo? Porque o nosso propósito está totalmente ligado com as pessoas. Você não consegue exercer seu propósito sem se comunicar com as pessoas. Você não vende produto e serviço, você vende valor na vida delas. Então, normalmente, os nossos problemas da gente não conseguir liderar de uma forma que faça sentido para nós e faça sentido para as pessoas que estão à nossa volta, está por conta da falta daquela visão, né? Aquela visão de quem eu sou, onde eu estou e para onde eu quero chegar, para onde eu quero ir. Então, nós observamos as competências e habilidades dessa mulher de Provérbios, a mulher ideal, que ela contempla essa visão sistêmica das suas necessidades e dos seus desejos. Nós, como mulheres, precisamos desejar ser melhor, desejar ser uma boa mãe, desejar ser uma boa esposa, uma boa profissional. Empreender um casamento, a gente sabe que não é difícil. Aliás, várias áreas da nossa vida, não só o casamento, a maternidade, a vida profissional, as nossas conquistas financeiras, né? Requer esforço, requer dedicação. Nós precisamos desejar ir bem nessas áreas que nós escolhemos empreender, tá certo? Se não houver constância do seu propósito, o que vai acontecer? Você não vai produzir resultados. Obviamente, você não vai ver o resultado do seu trabalho. Então, a cultura da gente buscar sozinha pelos nossos objetivos, muitas vezes faz a gente se isolar das pessoas que a gente precisa ter por perto para a gente poder desenvolver o nosso propósito. A questão é que a gente fica tão preocupado em dar conta de tudo, que aí a gente se isola das pessoas que a gente precisa liderar, estar perto, inclusive das pessoas que estão próximas da gente, nossa família, os nossos parceiros, os nossos liderados, colaboradores, enfim. E aí a gente fica operacionalizando naquele ativismo doido e acabamos não se comunicando. E quando você não se comunica,
você não exerce liderança. Acontece uma sobrecarga sobre você, de você fazer muitas coisas sem propósito, e isso gera um desgaste emocional, certo? E você se isola das pessoas que você precisa ter por perto. E a depressão é um fator número 1 de isolamento. E isso não acontece só com mulheres, acontece com homens também. Muitos empresários, eles se suicidam por conta da questão emocional. Então o ciclo funciona mais ou menos assim: você assume muitas coisas, muitas responsabilidades, gera um ativismo desenfreado, você fica com aquela falsa crença de que se você não estiver produzindo, operacionalizando um monte de tarefas, você não está gerando resultado, e não tem nada a ver isso. Então você passa a não se comunicar mais em função daquele monte de demanda que você assumiu, e depois você começa a cobrar resultados das pessoas sobre aquela situação que você não soube gerir, que você não soube se comunicar. E a boa liderança, ela não acontece só por cobranças, tá certo? Ela evolui quando você aprende a se comunicar com as pessoas. E o segundo motivo é que você se acomoda numa zona de conforto. Sobre aqueles projetos que eram muito difíceis de conseguir, de alcançar, você começa a achar que aquele método é infalível e começa a impor para as pessoas que elas têm que exercer aquele método, porque foi o método que você sofreu dificuldade para passar. Logicamente, você adquiriu uma autoridade quando você passou por aquele método, porque você passou por aquele processo de superação, né? Mas você fica tão sistemático em cima daquele método que você acha que só aquele método que resolve. Sabe aquela questão em time que se tá ganhando não se mexe? Então você começa até a impor para as pessoas que você lidera que elas têm que exercer daquele jeitinho que você passou, pelo processo que você passou. E não se abre para novas possibilidades, né? Quando você começa a impor, não é que você se afasta porque você assumiu várias demandas. As pessoas já começam a se afastar de você porque você começa a impor para elas um resultado. Então a liderança, ela não ocorre só por imposição, mas por influência. Você precisa gerar valor na vida das pessoas, envolver essas pessoas. Não existe uma receita que ela é infalível. Mas as pontes, elas não podem ser quebradas. A comunicação inteligente e o relacionamento é a base para uma liderança assertiva, tá certo? Então, todos os desgastes, eles são causados pelas emoções. As emoções não controladas que a gente não gerencia no nosso dia a dia. Então, por isso que é importante o autoconhecimento, a gente se conhecer sobre quem a gente é, sobre quem nós somos, para poder combater essas crenças limitantes de sentimentos que querem nos afastar dos nossos objetivos, de exercer uma boa autoliderança de nós mesmas e liderar as pessoas que estão à nossa volta. Então, a formação de crença, ela funciona da seguinte forma: ela começa na sua comunicação, né? Você se comunica lá no seu ciclo social, na sua casa, no seu trabalho. Aí você, através dessa comunicação, você sai com pensamentos sobre essas conversas. E podem ser pensamentos reais, né? Pode ser pensamentos irreais, conjecturas que você faz em relação a determinadas questões. E aí esses pensamentos tornam sentimentos. Você começa a sentir, né? Aqueles pensamentos que você ficou alimentando na sua mente. Aí esses sentimentos podem ser sentimentos positivos ou podem ser sentimentos negativos. E aí eles formam as crenças e o resultado acontece, o resultado vem, ele sai, ou ele é bom ou ele é ruim. É assim que se formam as crenças. Então a sua liderança, ela evolui quando você aprende a exercer uma comunicação inteligente. E aí a comunicação inteligente é primeiro com você interpretar essas emoções, o que elas estão querendo dizer para você. O Daniel Goleman, desse livro aqui, Inteligência Emocional, que aí é a dica de leitura, tá? Eu vou deixar aqui hoje para você. Ele diz o seguinte, que os modelos mentais é a maneira pelo qual os seres humanos, eles se organizam e dão sentido às suas experiências. Tudo atrai positivamente ou negativamente, é isso mesmo. Então, os modelos mentais que formam
as nossas características de comportamento, né? E eles estão baseados em 4 pressupostos que o autor coloca aqui pra gente. O primeiro é a biologia, você se conhecer por dentro, não só na questão biológica, os órgãos, tudo mais, mas se conhecer também na questão mental, certo? Sobre as suas emoções, aí como a Gorete falou. A sua linguagem, que é o segundo pressuposto, que é a forma como você se comunica, como você se relaciona com as pessoas. Deixa eu ver onde que eu tô aqui. Isso. E aí nessa linguagem, ela é com base na consciência que você tem sobre os fatos, sobre o que acontece com você. Aí o terceiro pressuposto é a cultura, que é aquela bagagem de informações, de conhecimento que a gente vai adquirindo no decorrer da nossa vida, tá certo? Educação, padrões, enfim. E o quarto pressuposto, que é as experiências pessoais, que são as nossas experiências, os nossos relacionamentos, nos ambientes que nós estamos. Tudo isso contribui para o nosso desenvolvimento como pessoa. Ou seja, quanto mais você se conhecer, mais você vai acertar na sua autoliderança. Mais você vai exercer uma empatia com você mesmo, na sua linguagem corporal, como a Juliana colocou, a sua linguagem verbal. Mas você vai buscar por uma cultura que promova para você um crescimento intelectual, tá certo? E mais experiências positivas, como a Juliana falou, nós vamos também ter quando a gente exerce esse autoconhecimento de quem a gente é, tá certo? Então aí vem a pergunta, né? Como buscar esse mindset saudável para liderar a partir de todas essas informações que a gente acabou de falar aqui, buscar essa liderança com propósito inteligente para que a gente possa ser mais realizada como mulheres, líder de nós mesmas. Né? Então eu quero compartilhar 4 prioridades dentro da minha área, que a gente tem que se atentar diariamente para que a gente possa se autoliderar nas nossas demandas diárias. E a primeira prioridade é sobre o seu autocuidado, se priorizar na questão interior, porque afinal de contas, porque a transformação ela acontece de dentro para fora. Quem realmente se ama entende que precisa tirar um tempo de qualidade para se cuidar, para estar conectada consigo mesma, tá certo? Se conectar com você, entender suas emoções, como a Gorete falou, que elas estão dizendo para você. E aí, a partir do que elas estão dizendo, você tomar ações em prol do seu benefício. Que é a mulher ideal, né? Nesse versículo que diz, ela fala com sabedoria e delicadeza, a Bíblia alinha a palavra sabedoria com o gênero feminino, ou seja, com a mulher. Olha que incrível isso, né? Então a mulher sábia, ela aprende a interpretar suas emoções, as suas necessidades, para poder ir ao encontro dos seus sonhos. O que são os sonhos? Nada mais são os objetivos que nós almejamos para a nossa vida, tá certo? Então você precisa aprender a se ouvir suas emoções, se conhecer, para você poder exercer a manutenção da sua imagem. Esse autocuidado, ele não precisa ter exageros de manutenção, porque cada uma tem suas próprias características, nós somos únicas. Deus nos fez assim, nas nossas características de beleza, cor de cabelo, cor de pele, cor de olhos. Né? Eu vejo tantas mulheres aí presas numa manutenção de beleza estética, até mulheres lindas que nem precisavam, e muitas a gente observa que já estão até desconfiguradas nas suas características de beleza natural, na qual foram feitas. E ao mesmo tempo eu vejo o oposto, mulheres que negligenciam até a sua higiene pessoal, por não enxergar valor nelas mesmas. Então, o que essas discrepâncias nos mostram? Um excesso ou uma ausência total de vaidade. A manutenção da sua beleza começa no seu interior, na sua mente, no conhecimento dos seus pensamentos, sobre o que você pensa por vários momentos do dia sobre você mesma, que gera essas emoções, esses sentimentos em você. A autoliderança tem a ver com autocuidado. Para você não ficar presa nos padrões sociais, que são um buraco sem fundo. Você nunca
consegue estar bem com você, porque quanto mais você consome, quanto mais você compra, consome serviço, mais insatisfeita você fica. Então esse é o primeiro ponto da prioridade para a gente fazer uma boa gestão de liderança em nós mesmos. A segunda prioridade é a sua comunicação. É a sua comunicação. Você precisa cuidar com a sua comunicação, tá certo? A mulher que ela lidera bem, ela sabe se comunicar com as pessoas. Ela tem esse cuidado com a sua comunicação. Bom, a partir da imagem, do autocuidado que você já tem com você, através do seu corpo, através da sua mente, já é uma liderança de si mesmo. Você já exerce uma liderança através da sua imagem. Nós temos uma marca pessoal. Então, a prioridade de comunicação que eu quero chamar a sua atenção aqui está nos relacionamentos, né? Nos relacionamentos que você exerce no seu dia a dia. Naqueles momentos individuais que você prioriza para uma comunicação mais personalizada, mais humanizada. E que é uma comunicação mais humanizada, uma comunicação mais personalizada, com aquelas pessoas de interesse em comum, né? Que vão agregar dentro do seu propósito. Estabelecer relações de interesse em comum. Não é errado isso, muito pelo contrário, é estabelecer uma comunicação de forma inteligente. Assim como o autocuidado, não é egoísmo você priorizar primeiro você. Muito pelo contrário, é se respeitar. E assim também você criar pontes de interesse em comum, não é você sugar ninguém, certo? Mas é você contribuir com aqueles interesses, né? Então, é uma troca que acontece para você evoluir no seu propósito, tá certo? Daí você pode me dizer, né? Mas eu vou estabelecer relações por interesse? Sim, relações por interesse em comum é ajuda mútua, certo? São trocas. O seu modelo mental é que diz isso para você. E saber fazer escolhas com quem você quer se relacionar, certo? Para você poder se comunicar naquele posicionamento que você busca nas áreas da sua vida. Esse é o coach de aprendizado, quando a gente disponibiliza tempo para uma comunicação mais próxima, mais personalizada, mais humana para exercer o nosso propósito. A vida ela é um eterno treinamento de pessoas. Então a mulher ideal, naquele versículo 26, que ela fala com sabedoria e delicadeza, ela exercia essa comunicação assertiva com as pessoas que ela liderava, se conectar com as pessoas, isso mesmo. Então, a mulher que exerce a sabedoria, ela abre a boca no momento certo, certo? Então, ela vai ser respeitada por ela ser sábia, por ela saber se posicionar no momento certo e com as pessoas certas. Recebemos respeito quando a gente mais ouve do que a gente fala. A mulher sábia, ela prioriza a sua comunicação. Tem uma frase do Wenzig, que também é um expert da inteligência emocional, ele diz que a chave para gerenciar os outros de maneira efetiva é aprender a gerenciar primeiro a si mesmo. Quanto mais você conhece você, melhor poderá se relacionar com as pessoas, com os demais, a partir de uma posição de confiança, segurança e força. Então, essa foi a segunda prioridade, tá? A primeira prioridade é o seu autocuidado, a segunda prioridade é a sua comunicação, a terceira prioridade é o seu planejamento. E você entregar o que você se planejou a fazer. Você lidera quando você se planeja e você coloca em prática o seu planejamento. Você precisa entregar o que você se prontificou a fazer. Quando você alinha assuntos de interesse com antecedência, né, com as pessoas para verificar se elas podem se engajar nos seus projetos, né? Como eu fiz aqui nessa mentoria, como eu estou fazendo aqui neste evento, né? Alinhei com as parceiras com antecedência para ver se dava para encaixar os propósitos, os interesses em comum. Por isso que é tão importante a gente selecionar com quem a gente quer se comunicar. Quais os problemas? Qual é o problema que você resolve para você poder atender as pessoas, né? Escolher os parceiros, escolher os seus liderados, né?
conforme o perfil que você, a sua empresa necessita. Não entregar um resultado pelo trabalho que foram contratados é uma pontuação recorrente em vários gestores, né? Eu escuto através de consultoria os gestores falar sobre treinamentos para ensinar os seus liderados a entregar aquele resultado pelo qual eles foram contratados para entregar, porque a maior dificuldade que eles têm é fazer a sua equipe entregar o que precisa ser feito, né? Você precisa entregar o que você planejou. Então, muitas coisas têm a ver com a sua comunicação. Ou você não está contratando certas pessoas, ou a sua comunicação ela não está clara, ela não está transparente com os seus liderados sobre o que eles precisam entregar na contratação do serviço, tá certo? Se não estão entregando, é porque talvez você não esteja sabendo se comunicar com transparência. Na sua casa, por exemplo, você primeiro partilha seus planos com quem lidera junto com você. Pode ser seu esposo, e aí depois vocês envolvem os filhos para poder comunicar sobre as decisões. Mesmo que às vezes os filhos eles não opinem diretamente nas decisões que os pais vão tomar, mas é importante que eles saibam o que está acontecendo, que eles sejam envolvidos. E aí sobre várias coisas, às vezes são investimentos que você faz na sua casa, às vezes é contenção de gasto para que todos contribuem de uma forma mútua, tá certo? Se for no seu trabalho, você precisa ser o mais transparente possível com a sua equipe, né? Tanto as questões dos resultados, dos objetivos que a empresa busca, quanto ser transparente no dia a dia, no que eles precisam entregar, no resultado que eles precisam contribuir. Tudo é um processo desses 4 passos que você falou, isso mesmo. Até porque é aquela coisa, quando o feedback ele é claro sobre o que eu quero e o que você tem que entregar, o combinado não sai caro, não é verdade? Já diz o ditado. Então, nosso papel de liderança é impulsionar a participação de todos. Porque as pessoas elas só vão conseguir exercer o que você espera delas com feedbacks construtivos, tá certo? Na execução dos projetos. E projetos planejados, eles têm objetivos e têm metas a serem cumpridas. É importante valorizar os pequenos gestos de contribuição com feedbacks construtivos, mas não deixar de fazer as reflexões, os feedbacks de melhorias comportamentais, porque ninguém é 100% bom, ninguém é 100% ruim, tá certo? Nós vamos trabalhando, precisamos trabalhar os nossos pontos fortes e os nossos pontos a melhorar também. Então, esse foi a terceira prioridade. A primeira, o seu autocuidado. A segunda, a sua comunicação. O terceiro é o seu planejamento, prioridade do seu planejamento. E por último, o quarto ponto, a quarta prioridade é você cuidar das suas habilidades. Cuidar das suas habilidades porque ela está totalmente ligada ao seu propósito de vida, tá certo? A exercer o seu propósito. Você será respeitada por sua utilidade ao resultado que você produz na vida como líder das pessoas que estão à sua volta. Quem vive para agradar não tem utilidade para servir. Quem lidera para sugar não tem competência para ser respeitado. A boa liderança ela precisa ter planejamento para que as pessoas se engajem no projeto. Steve Jobs fala o seguinte, que é um grande empresário, o dono da Apple: concentre-se naquilo que é bom e o resto você delega. Se você não se conhecer bem nas suas habilidades, nas quais o que você é bom, o que você é competente, qual é o problema que você resolve? Você vai tender a perder tempo nas demandas que não fazem sentido para sua vida. Não adianta querer ganhar o mundo, certo? Querendo fazer tudo ou resolver tudo. Você lidera quando você prioriza o essencial das demandas do seu dia a dia. E você intenciona o seu foco naquilo que você é bom, naquilo que você resolve, seu propósito. Isso é o que gera transformação de vida. O restante das demandas você vai administrando. A regra de Pareto, ou o princípio de Pareto, ensina isso. 80% dos nossos resultados, eles resultam de 20% daquele tempo bem investido que a gente faz em cima dessas demandas. Você precisa gerenciar bem esse tempo para você poder evoluir no seu propósito e se atualizar nas suas habilidades. No início, como empreendedora,
Eu tinha uma enorme dor com a questão do site, né? Porque na época eu comprei um site, não conseguia mexer na ferramenta para poder alimentar o site, para colocar as informações que eu queria lá. Eu tinha que depender muito do design, eu tinha que ficar pagando o design para colocar a informação no site. Eu acabava perdendo muito tempo para alimentar um site, ao invés de produzir conteúdo, que é onde eu sou forte, certo? Conteúdo de gestão, enfim. Até que aí eu comecei a eliminar isso. Falei, não, isso não pode tomar meu tempo. Eu não sou boa para colocar informação dentro do site. Eu sou boa para escrever, para desenvolver um raciocínio lógico, né? Um conteúdo mesmo. Então isso me consumia. Então se a gente ficar perdendo muito tempo naquilo que nós... demandas administrativas, a gente perde o fio da meada sobre o propósito que a gente é bom e que a gente pode ter um aproveitamento maior. Ah, Silvia, eu não consigo influenciar pessoas para me ajudar. Então você ajusta seu processo naquilo que você dá conta e você vai desenvolvendo habilidades para ir delegando. Delegar não é explorar ninguém e nem se humilhar para alguém ajudar você. É envolver as pessoas. Quanto mais você envolve as pessoas aos interesses em comum, elas se engajarão nos seus projetos. Mas elas vão entender a visão do propósito, elas vão estar mais dispostas a contribuir com você. Porque o propósito, ele traz sentido de vida. E cada um tem que fazer sua parte, tá certo? Ou seja, o negócio tem que ser bom para ambas as partes. É aquele famoso ganha-ganha que a gente ouve nos negócios. Além de se atualizar nas suas habilidades, você vai também estar educando, formando novos líderes também, certo? Ajudando a liderar essas pessoas e ajudando elas a se liderarem e multiplicar esse conhecimento para frente. Formando uma cadeia de interdependência, de ajuda mútua para um futuro cada vez melhor para todo mundo. O versículo 28 da mulher ideal, ele diz que ela nunca tem preguiça, está sempre cuidando da sua família. Diz que os filhos dela a respeitam e o marido dela a elogia. Então, liderar bem, exercer essa comunicação inteligente de gestão ao seu propósito. E você exerce essa comunicação inteligente quando você se conhece nas suas forças e você trabalha os seus pontos a melhorar, fazer diferença na sua vida e na vida das pessoas que estão à sua volta. Então, esses são os 4 pontos de prioridade para você exercer uma boa liderança de você mesmo. O seu autocuidado, o cuidado com a sua comunicação, você tem que estar se aprimorando cada vez mais na sua comunicação, a prioridade com o seu planejamento e entregar o que você se comprometeu a fazer, né? Muita gente fica só no planejamento, não consegue executar seus planos. E a última prioridade, que é você se atualizar nas suas habilidades, né? Quanto mais você se atualiza nas suas habilidades, mais o propósito vai fazendo sentido para você, tá certo? Faz sentido, gente? Coloca aí. Então essa foi a nossa primeira aula, nosso primeiro bate-papo sobre autoliderança, a importância dessa habilidade para a gente poder ser mais realizadas nas nossas demandas no dia a dia. Então, assim, o que você achou, né? A Juliana ficou aqui, a Gorete, a Karen, vai lá no post do dia, né? No post de ontem, que eu coloquei lá. Coloca a opinião que chamou mais atenção. Quais foram as chaves, as viradas de chaves, né? Desse conteúdo, desse bate-papo que influenciou aí no seu modelo mental a você poder exercer com mais assertividade a sua autoliderança no dia a dia. Comenta no post, se inscreve lá no link para receber o material didático deste conteúdo e a ferramenta de autoconhecimento para você aplicar na sua autoliderança no dia a dia, verificar o que está em conformidade e o que não está em conformidade no seu dia a dia para você poder se liderar melhor, tá certo? Colocar em ação, é isso aí. É isso aí, muito bom. Tá certo, meninas? Obrigadão, viu? Obrigada pela presença. Me marquem lá no Stories. Deixa eu fazer meu print. Foi maravilhoso ter vocês aqui, tá certo? Desejo um bom final de semana. Segunda-feira nós temos nosso encontro presencial. Estão todas convidadas. Vai ser
um café gostoso, que nós vamos falar sobre isso também, sobre esse bate-papo de hoje. E confraternizar com as amigas, celebrando o nosso Dia Internacional da Mulher, tá certo? Foi um grande prazer estar aqui com vocês, tá bom? Um grande beijo! A gente se encontra então na próxima segunda. Essa live vai ficar gravada. Comentem o meu post e ganhem material didático. Um abraço! Tchau, tchau!